Nesse momento, a maior prioridade do governo Donald Trump é o roubo de recursos da América Latina, o roubo das riquezas da América Latina. Ele acabou de anunciar que ele pode impor mais 5% de tarifas ao México como punição por conta de um distrato que o México supostamente está fazendo, segundo Donald Trump. E também vamos falar da Venezuela, além do Brasil, tá bom? Então é o seguinte, vou tomando meu café aqui. Já aproveito para me seguir lá no meu canal de cortes, o Parabólica Lives. Tem cortes quase todos os dias lá de assuntos importantes. Funcionam aqui como uma continuidade desse canal, tá bom? Então vai lá e dá uma força lá que a gente daqui a pouco vai chegar a 2.000 inscritos lá. Eu quero chegar a 100 mil lá. Eu tô botando fé naquele canal lá também, tá bom? Além desse aqui. Então vamos lá. O Donald Trump foi lá nas suas redes sociais ontem, né? Na Truth Social, anunciar que ele pode fazer mais 5% de tarifa sobre o México. O México já sofre com 30% de tarifa sobre as suas exportações para os Estados Unidos. Ele ameaçou fazer mais 5% por conta de águas, recursos hídricos. Vamos abrir aspas para o Donald Trump para ver do que se trata e eu explico direitinho para vocês. O México continua violando o nosso abrangente Tratado de Águas, e essa violação está prejudicando seriamente nossas belas culturas e pecuárias do Texas. O México ainda deve aos Estados Unidos mais de 800 mil acres-pés de água por não cumprir nosso tratado nos últimos 5 anos. Os Estados Unidos precisam que o México libere 200 mil acres-pés de água até 31 de dezembro. E o restante deve ser liberado logo em seguida. Até o momento, o México não está respondendo. E isso é muito injusto com nossos agricultores americanos, que merecem essa água tão necessária. É por isso que autorizei a imposição de uma tarifa de 5% sobre o México se essa água não for liberada imediatamente. Quanto mais tempo o México demorar para liberar a água, mais nossos agricultores serão prejudicados. O México tem a obrigação de resolver isso agora. Agradeço sua atenção a este assunto. Vamos de contexto. O Donald Trump está tentando recuperar o apoio dos agricultores. Os agricultores que ficaram abalados aí com o Donald Trump por conta das tarifas, principalmente tarifas aí no México, no Brasil, inclusive. Lembra que os produtos brasileiros estavam reduzindo, parando de chegar nos Estados Unidos porque as tarifas no Brasil altíssimas. Só que aí ele já fez acordos para reduzir as tarifas de vários produtos, inclusive carne, café no Brasil, só que ele precisa recuperar esse eleitorado. Esse eleitorado que votou nele, principalmente os agricultores do Texas, ali do centro-oeste dos Estados Unidos, votaram no Donald Trump. E aí, inclusive, anunciou subsídios semana passada, essa semana, na verdade, para esses agricultores, e agora ele está cobrando o México. Que tratado é esse que ele fala? Ele fala de um tratado chamado de Tratado de Águas, que foi assinado em 1944, ou seja, lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. É um tratado sobre a utilização de águas dos rios Colorado e Tijuana e do Rio Grande, ou mais conhecido como Tratados de Águas de 1944. É um tratado, só para explicar aqui de forma bem direta para vocês, que faz com que os Estados Unidos, através do Rio Colorado, eles liberem fluxo de água, liberem água para o México. E o México, por sua vez, tem que liberar águas do Rio Grande, tem que mandar águas do Rio Grande para os Estados Unidos para atender justamente a demanda dos agricultores do centro-oeste dos Estados Unidos, que é em grande maioria desértico, né? Você vai atender ali a região de Las Vegas, por exemplo, que é desértico e precisa dessa água. Então você tem canos, né? Você tem dutos que levam essa água. Acontece que o Donald Trump está falando que nos últimos 5 anos o México ele não tem cumprido com um acordo. O México, inclusive, respondeu. Só para explicar aqui para vocês, principalmente quando se fala do Rio Grande, ele faz inclusive parte da fronteira do México com os Estados Unidos. E o México, segundo a Reuters, tá? Na verdade, segundo a Reuters, o México deve enviar a cada 5 anos cerca de 1,75 milhão de acres-pés de águas para os Estados Unidos, que é o equivalente a 2 bilhões de metros cúbicos, tá? Para os Estados Unidos. A partir do Rio Grande, através de uma rede de barragens e reservatórios que são interligados entre os dois países. Aí, em abril desse ano, a secretária de Agricultura dos Estados Unidos afirmou que o México tinha concordado em aumentar esse fornecimento de água
principalmente para o Texas, justamente para compensar um déficit orçamentário que o México tem com os Estados Unidos. Então, a gente vai enviar mais águas aí como forma de pagamento. Só que os Estados Unidos diz que o México não está cumprindo com esse acordo. Tá? Então tem 5 anos aí de atraso desse acordo. E o México fez uma argumentação. Disse que o que está acontecendo no país é que o país vive com uma seca que sobrecarregou os recursos hídricos do país. Então ele não está conseguindo atender a demanda de enviar para os Estados Unidos. Enfim, aí os Estados Unidos agora, o Donald Trump está cobrando, falou que se não for até dia 31 de dezembro enviar uma parte significativa desses metros cúbicos de água para os Estados Unidos, para o Texas, para atender a necessidade dos agricultores, ele vai colocar uma taxa de 5%. Só que ele foi além. Tá? Ele, em entrevista também, da passagem de ontem para hoje, ele falou sobre ataques. Ele citou a Venezuela, né? Ele falou que ele pode atacar a qualquer momento a Venezuela, ele já tem falado isso para a gente. Assim, a gente já tem escutado ele falando isso. O ataque à Venezuela, ele de fato pode acontecer, mas ele também falou que ele pode também, ele não descarta, não falou que vai fazer isso, mas ele não descarta a possibilidade de também enviar tropas para México e Colômbia. Aí por um outro assunto, porque segundo ele, México e Colômbia também são países com grande fluxo de drogas. E aí a grande pauta do Donald Trump, que ele está tentando esvaziar outras pautas, ele está doido para resolver a questão entre Ucrânia e Rússia, justamente para tá indo para Pequim, justamente para poder focar na questão do narcotráfico da América Latina. E a gente sabe que o grande objetivo de Donald Trump não é o combate ao narcotráfico. O grande objetivo de Trump são os recursos naturais. A Venezuela a gente já falou aqui que é a maior reserva de petróleo do mundo, tá bom? E outros países também têm terras raras, a Colômbia, nós temos também gás, petróleo, o Brasil, aquele assédio que o Trump estava fazendo ao Brasil, que agora está amenizado, porque o Trump viu que o Brasil não recuou, tem a ver inclusive com a questão das terras raras, certo? Enfim, vocês já sabem disso. E aí, o que ele disse, inclusive, que a Reuters trouxe para a gente, que na verdade foi o Washington Post, disse que o Donald Trump já tem inclusive um plano após a queda do Maduro, ou seja, ele mesmo se entrega, né? E ele não faz questão de esconder nada nesse sentido, que após a queda de Maduro, que segundo ele deve cair a qualquer momento, ou fugindo, ou por ataque dos Estados Unidos, ele já tem um plano para um governo da Venezuela, assim. Ou seja, os Estados Unidos acha que pode simplesmente definir o que vai acontecer em qualquer país. Isso aumenta, inclusive, aquilo que a gente fala, aumenta a perspectiva daquilo que a gente fala, que a Venezuela, para os Estados Unidos nesse momento, é o Iraque de 2003. É o que eles estão imaginando como Iraque de 2003. Tá bom? Bom, e aí o Brasil também já está nessa. O Brasil está mantendo uma relação mais estreita com os Estados Unidos por conta das tarifas, porque o Donald Trump sabe que ele precisa dos produtos do Brasil, o Brasil precisa das exportações para os Estados Unidos, sejamos justos aqui, mas o Celso Amorim, né, o Celso Amorim, que é o assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República, que já foi ministro das Relações Exteriores do Brasil em outros mandatos, o Celso Amorim, que é uma pessoa muito bem relacionada, ele afirmou que afirma que um ataque dos Estados Unidos à Venezuela pode gerar um conflito nos moldes do Vietnã. A Guerra do Vietnã, que durou de 1955 até 75, é a maior guerra que a gente tem aí durante a Guerra Fria. Ela foi assim, ela é comparada assim em relação à destruição, a questões de conflitos mundiais, hein? Você teve inclusive os Estados Unidos assim tocando terror na população do Vietnã, com bombas de napalm, vocês sabem disso, né? Você sabe. Só que assim, tem uma questão muito importante, os Estados Unidos ele sai derrotado dessa guerra do Vietnã, ele não consegue evitar, ele não aceita isso, ele não afirma isso, aí até hoje eles colocam os vietnamitas como monstros, né? Como pessoas inferiores, sanguinárias, até hoje você tem isso. Mas o Celso Amorim disse isso. Vamos abrir aspas para ele, que ele disse o seguinte: se cada eleição questionável, que é que ele questiona o Maduro, né, o Donald Trump, desencadeasse uma invasão, o mundo estaria em chamas. Ó, se cada eleição questionável, porque você tem eleições questionáveis no mundo inteiro,
Se Maduro chegar à conclusão de que deixar o poder é o melhor para ele e para a Venezuela, será uma conclusão dele, do Maduro. O Brasil jamais imporá isso. Quer dizer, o Brasil não vai fazer força para que o Maduro saia do poder. Jamais dirá que isso é uma exigência. Não vamos pressionar Maduro para que renuncie ou abdique. Então o Brasil tem uma postura de falar, a gente não vai entrar no jogo do Trump de pressionar o Maduro. Lógico que é uma situação também complicada para o Brasil, porque muitos vão falar que o Brasil deveria, nesse momento, estar propondo um apoio à Venezuela, apoio ao Maduro, chamando os Estados Unidos na cara dura de imperialista, de que com a América não se mexe. O Brasil não está fazendo isso. Porque o Brasil está lá com aquela relação com o Donald Trump mais estreita para poder exportar produto, e o Brasil não quer que essa ameaça de invasão que está na Venezuela, mas também passa pela Colômbia, agora está chegando ali no México, que esse tipo de ameaça chegue ao Brasil. Imagina só a gente vir aí destroyers dos Estados Unidos, aí porta-aviões cercando o Brasil. Isso é impensável, isso não vai acontecer, tá? Só para falar para vocês, porque o Brasil, inclusive, gente, o Brasil, nesse contexto, o Itamaraty, ele é muito bem preparado para essas relações, tá? Então a gente saiu de um ponto, inclusive, dessas relações com os Estados Unidos, que era zero relações com os Estados Unidos, para agora, que o Donald Trump rasga elogios para o Lula. Só que o Brasil, assim, aí você pode ter a sua opinião. O Brasil pode ter, a minha opinião é essa, inclusive, que o Brasil poderia ter uma postura mais crítica em relação aos Estados Unidos. Porque uma ameaça, como eu mostrei aqui para vocês, é a Venezuela, é a Colômbia, é o México, é uma ameaça à América Latina, não é uma ameaça só a um país. Tá bom? Depois da Venezuela vem o quê? Vocês compreendem? Mas, enfim, o Brasil teve aí essa declaração através do assessor especial da Presidência da República, o Celso Amorim, que viaja o tempo todo com Lula, inclusive ele faz muitas das traduções aí para o Lula, inclusive. O que vocês acham disso? Quero saber a opinião de vocês nesse contexto, sempre com muito respeito, tá bom? Então vamos embora, e café dialético para vocês aqui, ó, café dialético, café Vero, café muito gostoso, café muito suave para vocês. Link na descrição para você que quiser tomar o mesmo café que eu tomo aqui nas gravações dos vídeos e também nas edições. Vocês não me veem, mas eu tô aqui tomando, não exagero, tá? Mas eu tomo bastante café, e nosso cupom de desconto aí sim é o café dialético, tudo junto e maiúsculo. Se você quiser lá chegar e comprar, assinar para receber mensalmente o café Vero na casa de vocês, nosso cupom de desconto é o Café Dialético. Aproveita lá porque ele é muito gostoso mesmo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!